Olá, aventureiros! Bem-vindos ao Lendas e Rolagens, o lugar onde as histórias de fantasia medieval ganham vida de maneiras que você nunca poderia imaginar. Estamos verdadeiramente emocionados para compartilhar com vocês uma narrativa incrível e envolvente de hoje sobre os Ecos de Talares, a última canção do Bardo Caído. Esta história, recheada de emoção e heroísmo, e claro, não poderia faltar um toque de magia que com certeza vai prender sua atenção e tocar seus corações profundamente. Então, lembrem-se de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações, garantindo que vocês não percam nenhum conto épico que preparamos especialmente para vocês. Agora, acomodem-se em seus tronos, peguem suas canecas de hidromel e preparem-se para uma jornada que mistura melancolia e esperança. Pois hoje falaremos sobre um dos maiores bardos de Talares e a canção que todos, tristemente, esqueceram. Nas vastas e sombrias terras de Talares, onde as sombras se entrelaçam de forma enigmática com a luz cintilante das estrelas, existia um bardo cujas canções enfeitiçavam até os mais indiferentes e apáticos. Seu nome era Eldrin, o Bardo Caído. Ele não era apenas um simples contador de histórias, mas sim um verdadeiro artista cuja alma vibrava através da música. Com seu dom inigualável e suas habilidades excepcionais, Eldrin expressava suas emoções mais profundas por meio de melodias que reverberavam por todos os cantos do reino. Sua música trazia alegria, esperança e até consolo a todos aqueles que tinham o privilégio inestimável de ouvir suas harmonias envolventes. Contudo, como em toda boa e emocionante história de fantasia, a fama não traz apenas admiradores fervorosos, mas também rivais perigosos e ameaçadores. Durante uma de suas mais memoráveis e grandiosas performances, diante de um público intrigado e ávido por mais, seu destino se selou de maneira trágica e inesperada. Uma sombra obscura começou a se formar entre os aplausos apaixonados e os risos contagiantes. Um momento que ficaria eternamente gravado nos anais da história do reino. Um misterioso ser, atraído pela beleza de sua música e pela pureza de sua alma, apareceu das sombras, observando com olhos famintos e repletos de intenções sombrias. Esse encontro entre a luz e a escuridão estava prestes a mudar o curso de tudo que Eldrin conhecia e a emaranhar seu destino em um fio de incertezas. Eldrin, com seu coração gentil e sua alma generosa, estava alheio ao fato de que sua canção havia atraído a atenção de Nyx, uma criatura das trevas que se alimentava de emoções intensas e conflitantes, como um predador à espreita nas brumas da noite. Em um momento de distração, enquanto sua voz ecoava por Talares como o toque suave e acolhedor de um vento cálido, Nyx fez sua jogada fatal, ofereceu um pacto sedutor, prometendo fama eterna, em troca de sua própria essência vital e pura. Seduzido pela ideia tentadora de que sua música poderia viver para sempre nos corações das pessoas, mesmo após sua partida deste mundo, Eldrin aceitou a proposta sem hesitação. Entretanto, essa decisão teria um preço altíssimo, e a verdadeira natureza do pacto logo começaria a se revelar de forma sombria e inquietante. À medida que sua fama crescia e se expandia, a alegria vibrante de suas canções começou a se misturar insidiosamente com uma melancolia profunda e opressora. Pouco a pouco, a essência de sua alma se esvaía como água entre os seus dedos que antes eram ágeis e hábeis. Quão longe você estaria disposto a ir por sua arte? Que sacrifícios você faria por algo que você ama? Como essa escolha poderia moldar seu destino de maneira irreversível? Fiquem ligados, pois a verdade se revelará nas próximas partes desta história extraordinária, que, sem dúvida, irá tocar, luz e envolver, luz de maneira profunda e inegável. Assim, na noite em que os ecos de seu mais novo sucesso se espalharam como um incêndio incontrolável por todo o reino, Eldrin começou a perceber a cruel e desgastante verdade que se escondia atrás de sua fama reluzente e superficial. Suas canções, que um dia foram fontes puras de alegria e celebração, haviam se transformado gradualmente em uma arma de manipulação. Elas estavam explorando de forma perversa os sentimentos e emoções de quem as escutava. As alegrias estavam sendo subtraídas de corações inocentes e desprevenidos, e, sem que ele tivesse a menor consciência do que ocorria,
Seu próprio espírito se dissolvia a cada acorde que produzia em uma triste dança de desespero. No auge de sua popularidade e em meio a um furacão de emoções contraditórias, Eldrin tomou a drástica e desesperadora decisão de que precisava romper com o pacto que o aprisionava. Ele compôs sua última canção, uma melodia de arrependimento profundo e dor dilacerante, destinada a expor a verdadeira face de Nyx e a libertar-se dessa escuridão que havia se instalado em sua vida como uma sombra permanente. Eldrin compreendeu que não poderia fazer isso sozinho, e sua canção precisava ressoar com uma força genuína e inabalável, ecoando em harmonia profunda nas almas daqueles que a escutassem e sentissem sua dor e esperança. O que ele não sabia era que essa decisão o levaria a um confronto épico contra as forças que tentavam silenciá-lo para sempre. Seria possível resgatar uma canção que foi perdida e restaurar o ritmo da vida que o cercava. À medida que a noite caía sobre as vastas e misteriosas terras de Talares, o vento trazia consigo os murmúrios de uma história quase esquecida, uma lenda que estava à beira de se perder completamente no tempo. Os habitantes do reino conheciam muito pouco sobre o Bardo Caído e sua importância, uma figura cujas canções seduziam corações e uniam almas, mas cuja própria história estava envolta em um manto pesado de sombras. Contudo, a sua canção, que um dia era repleta de luz, vida e vivacidade, era também imensamente rica em dor e sacrifício. A narrativa começa em uma taverna escura e acolhedora, cujas paredes eram cobertas com as histórias de bravos heróis e vilões de tempos passados, onde viajantes e aventureiros se reuniam para compartilhar suas emocionantes e inesquecíveis experiências. Naquela taverna, um jovem aspirante a herói chamado Arik ouvia atentamente as muitas histórias contadas pelos mais velhos, sonhando um dia em se tornar uma lenda tão exaltada quanto o renomado Bardo Caído. No entanto, à medida que as tradições eram passadas e recontadas, Arik começou a notar um vazio inquietante em cada uma das narrativas orais. Ele se questionava sobre o que realmente acontecera com o bardo e por que sua canção havia se tornado um eco perdido no tempo. Ele percebeu que a canção do Bardo Caído não era simplesmente uma melodia, mas um poderoso chamado à ação, clamando pela atenção dos que estivessem dispostos a ouvir. Ela falava de um mundo em perigo iminente, onde a luz da esperança estava prestes a se apagar de maneira definitiva e um novo ciclo de escuridão estava prestes a emergir de seu descanso profundo e sombrio. Enquanto Arik sonhava acordado em sua mesa de madeira gasta e descascada pelo tempo, um viajante misterioso e enigmático entrou na taverna, chamando a atenção de todos com sua presença envolvente. Ele estava envolto em uma capa negra que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Com um olhar intenso, se aproximou do jovem aspirante e lhe ofereceu um antigo e desgastado mapa. O viajante sussurrou que as notas da última canção do Bardo Caído ainda ecoavam na cidade abandonada de Eldória, perdida nas profundezas das sombras das montanhas de Dratus. Essa revelação despertou a curiosidade em Arik. Era mais do que uma simples oportunidade. Era um chamado irresistível para descobrir o que realmente aconteceu com o bardo e a melodia que outrora transformou o reino em um lar de alegria e esperança. Ele não podia ignorar o impulso crescente de seguir aquele caminho em busca da verdade reveladora. Com a luz de sua lanterna tremulando e iluminando o caminho à frente, Arik decidiu partir naquela mesma noite, tocado pela determinação de seu coração e pela sede de conhecimento. O medo e a excitação dançavam juntos em seu coração, e enquanto cruzava as ruas silenciosas de sua cidade, a canção do bardo parecia começar a ressoar dentro de seu ser como um chamado ancestral a um destino grandioso. Cada passo que dava o aproximava mais de Eldória, onde histórias de vampiros, encantamentos e criaturas mágicas aguardavam por ele com ansiedade, esperando por conexão e descobertas. O que ele encontraria naquele lugar esquecido? E a melodia do bardo teria, realmente, o poder de mudar o destino de Talares e trazer esperança de volta aos corações dos que sofriam. Arik finalmente chegou às ruínas de Eldória, onde os ecos da canção do bardo pareciam flutuar no ar como um perfume etéreo, entrelaçados com as sombras que dançavam ao seu redor. O que outrora era uma grandiosa e próspera cidade agora estava reduzida a um labirinto de paredes derretidas e escombros cobertos por uma densa neblina.
como se o próprio sofrimento das almas que ali viveram e partiram estivesse impregnado naquelas pedras esquecidas. Ele pôde sentir os sussurros das almas que ali repousavam, clamando por resolução, por uma nova história a ser contada e um descanso merecido que havia escapado de suas garras. No coração das ruínas, ele encontrou um antigo e venerável altar, onde os restos de um laurel mágico ainda pulsavam, emanando uma energia esquecida que parecia chamá-lo para perto. Com coragem e um toque de hesitação, Arik decidiu tocar o laurel, e ao fazê-lo, uma onda de magia pura o envolveu como um manto, revelando visões de batalhas épicas entre valorosos heróis e criaturas sombrias que buscavam a destruição total. Ele viu o bardo caído lutando bravamente, tentando proteger almas inocentes, com sua música servindo como um poderoso escudo contra as trevas que se aproximavam de forma inexorável. Contudo, inevitavelmente, a sombra havia se espalhado, e o poder da canção foi se extinguindo junto com a própria essência de Eldrin. Arik percebeu que não estava apenas buscando a canção, ele precisava restaurar o legado do bardo. Era sua missão trazer de volta a esperança à terra marcada pelo sofrimento e dor profundas. Com o coração pulsando de determinação, ele começou a reunir as notas que ecoavam em sua mente confusa e perdida, tentando lembrar da melodia que já havia uma vez ressoado nos corações de Talaris. Em suas tentativas de compor uma nova canção, ele percebeu que não estava sozinho em sua busca. As vozes de antigos guardiões da música começaram a se juntar a ele, elevando suas esperanças e revelando o poderoso potencial da canção esquecida. A música que outrora trouxe felicidade ao reino agora estava se tornando uma arma contra a escuridão eterna que ameaçava engolir tudo o que restava. Mas, na calada da noite, sombras sinistras começaram a aparecer por entre a neblina. Eram criaturas que se alimentavam da dor e do medo enterrados nas almas que ali repousavam. Arik sabia que estava em apuros, mas sua determinação era mais forte do que o medo que o cercava em uma dança insana. Com seu laurel mágico em mãos e a inspiração pulsando em suas veias, ele se preparou para a batalha que se aproximava. Ele estava decidido a desvendar o mistério que o envolvia e trazer de volta a verdadeira essência da canção que poderia, mais uma vez, iluminar todo o Talaris em novas e vibrantes cores. O clima de tensão no ar era palpável e denso enquanto Arik se posicionava, vislumbrando as sombras dançantes que flutuavam lentamente em sua direção. Ele sentia o poder das histórias gravitando nas ruínas e a conexão íntima que estava começando a formar com o bardo caído. Em sua mente atenta, as notas das canções começavam a se formar, criando uma melodia que ecoava pelos corredores esquecidos como um testemunho de esperanças e desilusões que aguardavam para serem libertas. O jovem percebeu que, se quisesse verdadeiramente mudar o destino de Talaris, era fundamental restaurar a canção que havia sido perdida no tempo e nas memórias dolorosas. Concentrando-se, Arik permitiu que uma mistura de tristeza e coragem fluísse de sua alma para a ponta de seus dedos. Ao tocar o laurel, uma onda sonora irrompeu como um verdadeiro maremoto, unindo os ecos do passado e do presente em uma poderosa performance que se desenrolava como uma sinfonia majestosa. As notas dançavam por toda parte, entrelaçando-se com as memórias dos que já partiram, como um abraço caloroso que trazia alívio e liberdade a um espírito angustiado. A canção era um verdadeiro oásis de liberdade, um elo mágico que conectava seres de diversas origens, capazes de trazer à tona suas esperanças e fazer com que as criaturas sombrias hesitassem diante da luz recém-introduzida pela música de Arik. À medida que a magia e a música ressoavam intensamente, as sombras começaram a se contorcer e a se distorcer diante da nova luz que os invadia, revelando seus rostos angustiados, que pareciam ter sido, uma vez, seres de luz e esperança. Arik percebeu que eram almas que estavam perdidas no limbo, que haviam sido tomadas pela escuridão. Suas esperanças brilhavam intensamente enquanto compreendia que, com cada nota tocada, memórias e sentimentos que pareciam perdidos para sempre estavam retornando à vida. A canção tinha o poder de libertá-las, mas também de confrontá-las com suas tristezas e arrependimentos que haviam sido acumulados ao longo dos séculos.
É nesse momento que Arik se tornava mais do que um mero bardo. Ele se tornava o veículo da redenção esperada por muitos. Enquanto as sombras se retorciam e lutavam contra a luz que emanava de sua música, Arik soube que precisaria de mais, e que a única maneira de obter esse poder seria através da própria essência do bardo. Ele começou a cantar, unindo sua voz à última canção do Bardo Caído, um coro que misturava heroísmo e dor, luz e escuridão. Era o momento em que passado e presente se entrelaçavam, onde ele se tornava tanto o herói quanto a melodia que precisava ser libertada. Uma verdadeira sinfonia de resistência e esperança pulsando com a energia de todas as almas que ali estavam e que clamavam por liberdade. E assim, após a notícia da queda do Bardo Caído se espalhar por todos os reinos conhecidos como um incêndio avassalador, os ecos de sua última canção começaram a ressoar nas mentes e corações de todos. A melodia que anteriormente trazia alegria e esperança agora se transformava num profundo lamento pela perda de um grande herói. Como folhas secas dançando ao sabor do vento outonal, a canção carregava lembranças e anseios, acolhendo as lágrimas e recordações de todos que um dia tiveram a sorte de ouvir o bardo tocar com maestria. Em cada cidade, em cada taverna, bardos e viajantes começaram a recontar a história de Talares, celebrando e prestando homenagem ao legado de um homem cuja arte havia moldado a alma do reino, um verdadeiro tributo a seu legado que nunca deveria ser esquecido. O impacto de sua morte provocou um movimento avassalador por todo o reino. Jovens guerreiros sentiram-se impulsionados a se erguer contra forças que ameaçavam o que restava de esperança, em honra ao Bardo Caído e sua última canção. Baladas gloriosas começaram a ser compostas, não apenas em memória, mas como um chamado à ação, uma súplica por união e coragem entre todos aqueles que habitavam Talares. Aqueles que antes se escondiam nas sombras agora erguiam a cabeça com determinação, armando-se com a coragem e força necessárias para lutar pela proteção de seus lares. As músicas ecoavam pelas florestas, montanhas e vilarejos, incentivando a luta contra o que ameaçava consumir suas terras e suas vidas. Mas não eram apenas guerreiros que haviam sido tocados por sua melodia. Magos e feiticeiros também se uniram a isso, reconhecendo o imenso poder que um bardo poderia ter quando sua essência se funde com as forças místicas do próprio mundo. Alianças inesperadas começaram a surgir, e reinos antes rivais uniam-se em um único propósito: restaurar a esperança que havia sido perdida e esquecida. Ao longo dessa jornada, contadores de histórias e bardos se uniram aos guerreiros, mantendo a memória de Talares viva através das palavras encantadas que proferiam e dos acordes que produziam com paixão e fervor. A última canção do bardo se transformou em um poderoso hino de batalha, um chamado à unidade que unia corações e reerguia espíritos desgastados. Com o tempo, à medida que a poeira do passado começava a se assentar, o futuro se mostrava como um solo fértil de possibilidades. Aqueles que decidiram seguir os ecos de Talares estavam prontos para enfrentar o desconhecido, determinados a selar o destino de suas terras e preservar o legado do Bardo Caído. Assim, a história gira e ressoa como a mais bela sinfonia, tecendo vidas e aventuras que se entrelaçam, revelando que mesmo as canções mais tristes nunca estão realmente perdidas, mas aguardando o momento certo para renascer como uma fênix em chamas. No entanto, o eco de Talares não se limitou apenas ao reino da música. Começaram a surgir rumores intrigantes de uma profecia antiga entre livros de magos e oráculos esquecidos. Era acreditado que as notas da última canção possuíam o poder de ressuscitar o bardo, e que para isso, um grupo intrépido de heróis deveria se unir em busca de um artefato perdido, o Cristal de Harmonia. Esse cristal, uma relíquia de poder incomensurável, foi dito ter a capacidade de unir as almas perdidas à terra dos vivos, trazendo de volta aqueles que haviam partido em glória e luz eternas. A jornada, no entanto, não seria fácil. E como tudo que vale a pena conquistar, as dificuldades estariam em abundância e cheias de desafios. Os heróis teriam que atravessar reinos distantes, enfrentar criaturas sombrias e traiçoeiras nas florestas, decifrar enigmas que guardavam os poderes ocultos do cristal sagrado e, acima de tudo, encarar seus próprios medos e arrependimentos que assombravam suas almas inquietas.
Eles precisariam da coragem, da astúcia e das habilidades que já haviam ouvido ecoar nas canções de Talaris, pois a estrada à sua frente estava repleta de perigos tanto conhecidos quanto desconhecidos. Cada nota da canção se tornaria um guia, cada verso uma diretriz que os protegeria e uniria em um destino comum. O chamado à aventura ecoou forte entre os corações daqueles que geralmente jogavam dados à mesa de um RPG, entre sonhadores e aspirantes a heróis. Para alguns, era apenas uma história a ser vivida em uma campanha emocionante, mas para outros, era uma missão que transcendia o jogo e desafiava os limites da ficção e da realidade. Heróis e heroínas, cada um com suas experiências, medos e objetivos, uniram-se sob a bandeira da canção perdida, embarcando em uma tarefa que mudaria não só o seu destino individual, mas também o destino de todos os reinos da fantasia e de seus habitantes gratos e esperançoso. Assim, enquanto a última canção do Bardo Caído ecoava por todos os cantos de Talaris, reinos se uniam e lendas se formavam sob a luz da esperança renovada. Cada passo que eles davam os aproximava da música já esquecida e de um futuro que poderia, uma vez mais, brilhar com as notas e acordes de um verdadeiro herói. Se a música assim é eterna, devemos também fazer com que nossas vozes ressoem em união, refletindo sobre nosso próprio poder de transformar histórias em realidades, não é mesmo? E assim, navegando entre os ecos de Talaris e o sonho de um novo amanhecer, as lendas não apenas continuariam a ser contadas, mas também vividas em tempo real e emocionante. A jornada para reunir os heróis e encontrar o Cristal de Harmonia transformaria-se em uma verdadeira saga repleta de amizades forjadas em batalhas e vínculos testados na adversidade e no amor incondicional à liberdade. A cada novo passo, os personagens adentravam um mundo encantador, tornando-se mais do que meras figuras em um metajogo. Tornavam-se a personificação dos valores que Talaris sempre defendeu: coragem, paixão, amizade e a eterna e interminável luta contra a escuridão que ameaçava envolvê-los. À medida que as aventuras de Arik e seus novos companheiros se desenrolavam de forma épica, as histórias dessas figuras se transformariam em parte do legado do bardo, cada vitória heróica, cada derrota trágica, e cada música tocada reverberando nas almas de muitos e inspirando ainda mais pessoas a se unirem por um ideal comum. Os ecos de Talaris não apenas reverberariam nas florestas e nas cidades, mas começariam a tocar as estrelas, fazendo com que a canção se tornasse uma ode à vida, aos desafios enfrentados e à jornada de ser um verdadeiro herói e heroína. Conforme nossa exploração do mundo mágico de Talaris chega ao fim, é absolutamente fundamental lembrar que as histórias nunca realmente terminam. Elas se entrelaçam, migram de geração a geração, sendo moldadas por cada novo bardo que surge, cada novo jogador que se senta à mesa e lança os dados do destino com esperança e alegria. Que a última canção de Talaris continue ecoando em nossos corações e que inspire nossas próprias histórias e aventuras. E quem sabe, um dia, possamos também compor nossas baladas e deixar nossas próprias marcas nesse vasto e encantador mundo de fantasia e encantamento. Que esses ecos nunca desapareçam e que sempre nos lembremos de que a verdadeira essência das histórias reside em nós.